E olha, o Supremo Tribunal Federal julga, a partir dessa quarta-feira, o orçamento secreto. O dispositivo prevê uma reserva de bilhões de reais para que o relator do orçamento possa destinar a parlamentares sem a necessidade de informar qual foi o parlamentar beneficiado com a verba. O orçamento secreto não é considerado pouco transparente ou nada transparente, né? Podendo ser uma arma aí para compra de apoios. Os ministros devem analisar se a emenda do relator, como está hoje, deixa de cumprir algum preceito constitucional. As ações são movidas pelo Cidadania, PSB, PSOL e PV. Todas as ações questionam a mesma questão no Supremo: se a ausência de registro documental dos autores e beneficiários das despesas na execução orçamentária e financeira das emendas do relator geral ofendem os princípios da transparência, publicidade e da impessoalidade previstos na Constituição. Qual será o futuro do orçamento secreto? Esse é o tema do debate dessa segunda-feira e trouxemos ao meio-dia em Brasília o deputado federal Elmar Nascimento, que é líder da bancada do União na Câmara dos Deputados, e também trouxemos a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL. Tudo bem, deputados? Tudo bem, é um prazer falar com vocês. Boa tarde, Sâmia. Boa tarde, Elmar. Boa tarde, Kis. É um prazer estar aqui com vocês. De antemão, já agradeço a participação, agradeço por dispor de tempo de vir aqui conversar com a gente e explicar esse tema que é complexo. Eu avalio que poucas pessoas na sociedade conseguem entender o que é, na verdade, o orçamento secreto. E eu já começo essa pergunta conversando com a deputada Sâmia. Deputada, explica para a gente o que é o orçamento secreto, em linhas gerais. Eu sei que é um assunto mais complexo, mas a sociedade precisa entender. E qual a finalidade dessa ação que o PSOL também ingressou junto ao STF? Kis, existem emendas parlamentares que são uma fatia do orçamento ao qual todos os deputados parlamentares têm direito de fazer indicação para onde vai. São as emendas impositivas, todos os parlamentares têm. Cerca de 17 milhões de reais no orçamento, para saúde, para projetos culturais, etc. Essas são as impositivas. O orçamento secreto foi criado no orçamento da atual legislatura. São emendas que não passam pelo mesmo tipo de critério de definição de indicação. São secretas porque a gente não sabe a quantidade que vai para cada deputado destinar, nem para onde essas emendas vão. Aí me pergunto, mas a gente não soube que teve alguns milhões que foram indicados no Maranhão, que teve superfaturamento? Foi justamente depois da ação que nós ingressamos no Supremo, que imediatamente a ministra Rosa Weber pediu para que a Câmara prestasse esclarecimentos sobre as emendas que já haviam sido empenhadas. Foi aí que a gente ficou sabendo quanto que foi destinado para qual lugar, a partir de qual deputado, mas ainda não é a totalidade dessas emendas que são de conhecimento, porque os deputados individualmente que prestavam esses esclarecimentos. É secreto por isso, porque não é transparente, não é igualitário entre os deputados e tem um propósito, que é o propósito de amarração política de uma base parlamentar. O Bolsonaro utilizou muito isso, para que seus projetos pudessem ser aprovados, para que o pedido de impeachment, por exemplo, não fosse adiante, para que não houvesse críticas mais contundentes em momentos muito graves da pandemia. E, claro, muitos parlamentares conseguiram sua reeleição através do orçamento secreto, porque é muito dinheiro sob o poder deles. É muito mais do que dos deputados como eu, que não recebam um centavo de orçamento secreto. Então, em síntese, é disso que se trata, e aí vem a nossa ação no Supremo, para que seja suspenso, revogado imediatamente, porque fere os princípios da impessoalidade, da moralidade, que devem reger a administração pública. Deputado Elmar Nascimento, o senhor avalia que esse orçamento secreto, de fato, fere os princípios da impessoalidade, como a deputada Sâmia falou, e qual será o futuro dele aí, depois de quarta-feira, depois que o STF, enfim, votar e decidir aí sobre o orçamento? Olha, em primeiro lugar, até porque é uma falácia, a gente precisa separar
a questão da transparência. Não existe orçamento sem transparência. Não sai um centavo dos cofres públicos que não seja absolutamente transparente com relação à sua destinação, a ser observados os critérios de ser realizado concorrência pública, das diversas modalidades de licitação, e quem executa o orçamento é o executivo, não é o legislativo. Apenas o legislativo aponta parcela do orçamento nos mesmos moldes do orçamento das emendas individuais. E as emendas individuais, tal qual as de bancadas, elas podem ser e são questionadas também pelos estados maiores. Veja, por exemplo, a distorção. A emenda de bancada, um estado como o Acre, que recebe 200 milhões de reais, é o mesmo valor de São Paulo, que tem 77 deputados. Então você tem uma discrepância de que um estado que tem 8 deputados recebe o mesmo valor de outro que tem 77 deputados. As emendas individuais, a mesma coisa. Você pega um deputado no estado do Norte, que se elege com 10 mil votos, e um deputado de São Paulo que se elege com 200 mil votos, e é o mesmo valor. As emendas que foram destinadas à emenda de relator são mediante acordo de líderes, mediante a representação proporcional de cada um dos partidos na Câmara, dá o condão de que, na mão dos líderes, esses valores podem ser destinados conforme o parlamentar é assíduo, conforme ele acompanha a votação das lideranças, e até se ele quer ou não. No meu partido, por exemplo, eu tenho deputados que não se elegem mediante a aplicação de recursos de investimentos, e sim porque são ligados a algumas bancadas temáticas. Eu vou citar um exemplo de um deputado que nunca quis receber. Eu sempre o disponibilizei, como fiz para todos, mas ele nunca quis receber o deputado Kim Kataguiri, que representa o MBL e que tem um forte discurso contra a execução dessa forma de orçamento e nunca quis receber. E aí é repartido aquele valor que seria destinado a ele, que foi dividido proporcionalmente à nossa bancada, a outros deputados da própria bancada. Bom, quanto a critério, aí eu devo dizer que a deputada Sâmia tem razão. Quando você falta algum critério objetivo, porque essa distribuição tem sido feita historicamente desde que foi criada pelo presidente da Câmara dos Deputados e pelo presidente do Senado Federal, junto ao relator, que não é ele que decide, você traz uma subjetividade muito grande. Duas coisas já avançaram desde o dia que já criou. A última LDO que foi aprovada impôs que não mais na base do usuário externo, mas não há um único centavo que saia do orçamento de RP9 sem que esteja identificado um parlamentar que foi autor daquele pedido. Ou seja, não há mais nenhuma possibilidade, se é mais ou menos, se tem diferença entre um e outro, não é mais possível, desde a votação da última LDO, de que a gente tenha qualquer execução de RP9 sem a identificação de quem foi o parlamentar, que foi o padrinho, digamos assim, da execução dessas emendas. E a outra que está sendo definida agora, eu acho que o Supremo não vai julgar inconstitucionalidade, porque aí é outra questão que eu faço questão de frisar. Esse valor representa 0,03% do orçamento. E não é orçamento do Executivo, é orçamento do país. Se fosse para simplesmente o Executivo dizer em que é que vai fazer, não precisava votar um decreto. Se a gente tem que votar LDO, se tem que votar PPA, se a gente tem que votar a lei orçamentária, é para a gente participar, às vezes tirando o recurso de um lugar, colocando em outro. E quem é que tem legitimidade de dizer quais são os municípios que têm mais carência, que têm mais necessidade, se não nós que somos ungidos pelo voto popular, pela soberania popular? Portanto, eu defendo a continuidade com o aperfeiçoamento. E aí eu concordo com a deputada no sentido de que publicidade para mim agora, depois que foi votada a LDO e você obrigatoriamente tem que identificar todos os parlamentares, está resolvido. O segundo é critério objetivo. Aí eu concordo com a deputada, eu não vejo por que não se estabelecer critérios objetivos que deem a todos a mesma oportunidade. Perfeito. Deputado Elmar, só para esclarecer para quem nos assiste aqui ao vivo,
onde o cidadão pode ter acesso a esses dados aí sobre o orçamento secreto ou as emendas de relator? Onde é que a sociedade pode tomar ciência a quem foi destinado ou qual montante, pelo menos, foi destinado aí a cada parlamentar? No sistema de transparência do governo, no CIAF e da própria Câmara, que também vai estabelecer a partir de agora. Tá. Por enquanto, ainda não tem a quem foi destinado, apenas tem a informação do montante do valor, é isso? Desde a aprovação da LDO, a partir de agora, todos os deputados, e a quem foi destinado, todo mundo sempre teve, né? Se é execução direta, algum órgão do governo federal. Se é execução indireta, é mediante convênio com algum município. Perfeito. E eu volto a palavra para a deputada Sâmia perguntando. Deputada, a senhora avalia que o PT pode se beneficiar com o orçamento secreto para aprovar a PEC de transição? Eu acho que ninguém se beneficia com a manutenção de um orçamento secreto, nem o futuro governo, nem a população brasileira. Porque, como o deputado muito bem apresentou, é uma fatia expressiva do orçamento que pode fazer diferença, em especial para cidades mais pequenas, para estados menores, que não é regida pela divisão igualitária entre parlamentares, mas tem a ver com o peso político que ele acaba estabelecendo junto ao relator, junto ao governo, então é absolutamente desigual, a representação não fica igualitária entre o conjunto das bancadas e dos parlamentares, e porque, como ele bem disse, não existe uma transparência total sobre esses recursos. Não há lugar possível disponibilizado em nenhum veículo de transparência quem foi o deputado que pediu para que aquele recurso chegasse em determinado lugar. É claro que chegar um recurso no lugar é sempre bem-vindo, em especial nos lugares que estão mais marginalizados da política, os lugares que têm menos dinheiro, né, menos recurso. Mas isso não pode ser mediado pelo papel e pelo poder político do parlamentar junto ao presidente da Câmara, junto ao presidente da República ou junto ao relator. O orçamento é público, o orçamento é de todos, ele deve ser distribuído de forma equânime, e a população brasileira tem direito de saber quanto é destinado para quem e a pedido de quem. Não pode ficar a cargo de um líder partidário a definição ou a repartição entre os parlamentares, como o deputado bem disse. A repartição deve ser pública, regida por lei, e não regida por interesses pessoais, por relações políticas individuais. Junto com o orçamento secreto, a gente também tem, por exemplo, o teto de gastos. Então, tem uma série de áreas sociais que estão no sufoco. Cito as universidades, por exemplo, que ano após ano precisam recorrer a crédito extraordinário, a outras ajudas para conseguir funcionar. Ao mesmo tempo em que há obras megalomaníacas sendo executadas em estados que, qual que deveria ser a prioridade? Qual a transparência que tem sobre os recursos que são feitos sobre essa obra? A gente soube, por exemplo, através de uma ação do Ministério Público Federal, em que há cidades em que há mais dentes sendo extraídos do que existe de dente na boca da população. Contando bebês. Acho que está com algum retorno para mim. Eu acho que é o deputado Elmar, é isso aí? A equipe técnica tá. aí. Acho que eu consigo seguir agora, acho que deu certo, parou o retorno. Contando bebês e contando boca de recém-nascido, né? Essa quantidade de dentes extraídos. Fruto do orçamento secreto, de não ter transparência, de não ter acompanhamento sobre aquilo que, repito, é o orçamento público, não deve ser o orçamento do partido, não é o orçamento do deputado, é a população brasileira que contribui através dos seus impostos. Perfeito. Deputado Elmar Nascimento. Olha, duas coisas se precisa separar, quanto à legalidade, quanto à publicidade, quanto à execução, tudo isso aí cabe ao executivo, ou diretamente, ou quando é feito convênio, é a prefeitura que cuida disso, e aí não é o nosso controle, a gente só faz indicar. A outra questão importantíssima sobre isso, sobretudo quando se fala em constitucionalidade, é o princípio da separação dos poderes. Esse orçamento, ele deu independência ao poder legislativo. No atual mandato, nunca na história do nosso país houve a derrubada de tanto veto presidencial. Por que é que houve isso? É porque hoje
Com base nesse orçamento, nós temos independência. O deputado hoje não precisa ficar mendigando de porta em porta de ministério para poder ver aprovado uma creche, uma escola, uma ponte, um posto de saúde. Não precisa mais estar batendo na porta. E antes, quando funcionava tudo na base do RP2, que é a execução direta do Executivo, aí sim, havia o toma lá da cá, que ou você votava a favor das matérias do Executivo, ou o Executivo não te liberava nada, você ficava só com as emendas individuais, que aí às vezes num estado pequeno, em que o deputado se elege com 10 mil votos, tem poucos municípios, pode ser suficiente. Quando você vai para um estado grande, que a demanda da Pauí representa uma população muito maior, deputado que teve 200 mil votos, que representa uma população de mais de 500 mil eleitores, tem uma demanda e uma necessidade muito maior. Aí ele ficava absolutamente de calça na mão, refém do Executivo, para conseguir aprovar uma ponte, para conseguir levar uma escola, para conseguir levar um hospital para a sua cidade, ou ele votava a favor do governo, ou não tinha. Eu te desafio, independente da ideologia do governo, pode ser de direita, de centro, de esquerda, desde a Constituição, não tem um que seja republicano na distribuição do recurso, no sentido de contemplar a oposição. Então, se você olhar a execução desse orçamento, você vai ver que tem deputado do PT, teve deputado do PSB, teve deputado do PDT, senadores do PT, do PDT, do PSB, porque a representação da Câmara e dos deputados era pluripartidária, não tem aquela que quem ganhou leva tudo e quem perdeu fica sem nada. E os presidentes das duas casas observam não quem é a favor do governo, quem é contra o governo, mas que dão estabilidade política e participam do processo. É claro que para alguns partidos, e eu respeito muito o posicionamento, partidos como o Novo, de direita, partidos como o PSOL, de esquerda, que tem uma atuação e uma militância diferente daqueles deputados que são eleitos legitimamente, isso acontece sobretudo nas regiões mais pobres, para servir de embaixadores das reivindicações das suas respectivas populações, eles estão reféns da boa vontade do governo. Esse orçamento lhes deu independência para poder, ao mesmo tempo, poder atender as suas comunidades sofridas e que necessitam do apoio do poder público e, ao mesmo tempo, ter a condição de poder dar um voto com a sua consciência contra o governo sem ser retaliado. Então, esse orçamento, que é do Legislativo, ele deu independência ao Poder Legislativo. Talvez tenha sido o maior ganho que nós tivemos. Perfeito. Antes de eu passar para a deputada Sâmia, para responder essa pergunta, essa pontuação do deputado Elmar Nascimento, deputado Elmar, o senhor avalia que, caso o STF derrube o orçamento secreto, isso aumentaria o poder do judiciário e reduziria o poder do legislativo? Olha, acho que ele estaria entrando numa atribuição que não é dele, porque o orçamento ele tem iniciativa no Poder Legislativo, passa por uma ampla deliberação no Legislativo e depois volta para a sanção, não tem participação do Judiciário, o que eu acho que pode acontecer na defesa de princípios relevantes, como o princípio da transparência, o princípio, sobretudo, da impessoalidade para se criar critérios, é que eles considerem constitucional mediante a modulação da aplicação de alguns critérios mais objetivamente, a que eu me referi, os quais eu defendo. Nós tivemos uma reunião hoje pela manhã, participei junto com o atual relator do orçamento, presidente da CMO, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, no sentido de que a gente possa avançar mais ainda quanto aí nós entendemos que com relação à transparência nós resolvemos na LDO e agora com relação à criação de critérios objetivos, que aí você tira aquela subjetividade da mão do presidente da casa, sem tirar o poder do parlamento, mas a gente cria critérios objetivos que dê, aí se pensa, por exemplo, de que essa divisão se dê mediante o tamanho da representação de cada um dos partidos na Câmara e no Senado, mediante os líderes, o que já acontece de fato, porque se um líder não estiver bem com sua bancada, ele faz uma lista e destitui a liderança, mas que a gente possa dividir a execução desses recursos de forma absolutamente igualitária mediante o tamanho de cada representação partidária na Câmara e no Senado.
Perfeito. Eu passo a palavra agora para a deputada Sâmia para comentar sobre o assunto e já aproveito e pergunto, a senhora avalia que a definição de critérios resolveria o impasse em torno do orçamento secreto ou é necessário mesmo a derrubada do orçamento aí no STF? Eu discordo do que disse o deputado, de que deu independência para as posições dos parlamentares a instituição da RP9, do orçamento secreto. Foi o oposto disso que a gente pôde ver. Justamente porque a indicação cabe ao deputado, mas a execução cabe ao executivo, que pode levar adiante ou não essa indicação a partir da postura, da conduta, do voto, do posicionamento que os parlamentares adotam. No meu ponto de vista, uma corrupção institucionalizada, né? Porque você mantém uma base de apoio, você mantém votos favoráveis à tua política, de acordo com uma fatia do orçamento que está sendo destinado. Para vocês terem uma noção, a fatia do orçamento secreto, ela é quase igualitária a uma série de ministérios que devem ser constituídos, que muitas vezes são preteridos, que fazem política para toda a sociedade brasileira, aí sim, de forma transparente, em detrimento da escolha individual de alguns parlamentares. Acredito que a definição do orçamento, ela deve se dar na votação da LDO, de acordo com quais são as necessidades do país. Aí sim, com acordos, discussões partidárias, um debate sobre a que pé anda a sociedade brasileira, quais são as principais demandas, quais são as prioridades. Essa prioridade não tem que ficar definida no interior do partido, ou o líder do partido, ou seja, os parlamentares têm uma relação de dependência com relação ao líder, para que a sua cidade, o seu estado possa ser atendido? Não, deve ser atendido por critérios republicanos, coletivos, democráticos, a partir do orçamento que é disponibilizado para toda a sociedade brasileira, não é disponibilizado para o deputado, para o parlamentar. Eu acho que isso é uma lógica bastante distorcida do que é o orçamento público. E eu não acho que, respondendo a sua pergunta, que haja critérios que possam superar esse conceito, ou seja, o parlamentar define aquilo que é bom para a sociedade brasileira individualmente, a partir do voto que ele dá para o executivo ou não. O orçamento é diferenciado de acordo com o voto que você dá, de acordo com a forma como você se estabelece, se é base do governo ou não. Isso não é republicano, isso não é democrático, isso não é aquilo que se espera da política brasileira. Por isso que nós entramos com uma ação no Supremo e concordo que é prioritário que as coisas sejam definidas no Congresso, que não precisem passar pelo Judiciário. Mas quando há uma omissão ou um descumprimento de regras constitucionais, é necessário que os poderes atuem até pela sua independência, até pelo equilíbrio, até para que a Constituição brasileira possa de fato ser respeitada. Então eu espero que essa seja a decisão do Supremo Tribunal Federal nos próximos dias. O fim do orçamento secreto, para que haja mais lisura, transparência, equalidade entre os deputados e para que o orçamento possa ser público de verdade, que não passe por esses critérios individuais e políticos de cada uma das bancadas, dos líderes ou das vontades políticas do governo. Perfeito. Deputado Elmar Nascimento, para suas palavras finais, o debate é um debate curto mesmo, a gente tende a trazer os assuntos aqui de um jeito mais leve, mais curto, e a gente já vai encerrando por aqui. Deputado Elmar Nascimento. Eu respeito muito a opinião da deputada Sâmia, a deputada brilhante, que defende os interesses do seu partido, a sua ideologia. Apesar de que discordar, eu acho que tem muito mais legitimidade um deputado de indicar diante da população, da necessidade da população, aonde vai ser construído um posto de saúde, porque quando a gente define um recurso para o MAC, por exemplo, ou para o PAB, no âmbito do Ministério da Saúde, a gente o faz de forma genérica, sem especificar qual município será beneficiário. Quem é que tem mais legitimidade será de indicar qual município que será beneficiado, o bairro? É um deputado eleito e legitimado pela votação da população ou um assessor do gabinete de ministro em Brasília, do ar-condicionado, que não conhece a realidade daquela onda da população? E aí eu faço questão de repetir, será possível que o Congresso Nacional eleito, que faz, colabora, ele muda o orçamento, não tem direito de indicar prioridades que são executadas pelo Poder Executivo na base de 0,03% do orçamento? É disso que nós estamos falando, 0,03%. E eu não tenho direito de indicar um posto de saúde para a minha cidade. Eu tenho 17 mil votos onde eu nasci, eu não tenho direito de indicar uma ponte que eu sei que
caiu e o povo não tem condição de chegar e de ter acesso, uma região quilombola de gente que passa fome e eu não tenho condições de indicar uma ambulância. Para que eu estou aqui em Brasília se eu não tenho condição de apontar que aquele município necessita mais de uma ambulância do que aquilo lá? E é um técnico do Ministério da Saúde que vai decidir isso no seu gabinete, no seu ar-condicionado, pela independência, pela soberania do Poder Legislativo, para que a gente possa ter condições de estabelecer essas prioridades que a gente luta. Eu acho até que o orçamento é muito pouco, ele tem que criar mais critério e ser mais transparência, mas tem que aumentar o valor para poder, quando a política, quando os deputados, quando os senadores, aqueles que têm contato direto com o povo, têm condição de apontar as prioridades, o povo é muito mais beneficiado. Perfeito. Deputada Sâmia Bonfim. Na verdade, esse critério já existe através das emendas impositivas. Como eu disse, são cerca de 17 milhões de reais que os deputados podem destinar para onde tem que ter uma ambulância a mais, uma UBS a mais, uma ajuda a uma comunidade mais carente. Além disso, tem as emendas de bancadas estaduais, em que os deputados se reúnem para ver o quanto daquele orçamento que é destinado para o Estado, para além do orçamento geral da Federação, quais são as áreas prioritárias. Esse critério do conhecimento que o parlamentar tem sobre o território já é contemplado a partir das emendas não secretas, transparentes. Aqui a crítica a esse extra, esse a mais, que os parlamentares indicam, sem critérios nenhum de transparência, que gerou uma série de inquéritos por parte do Ministério Público Federal e de ministérios estaduais, justamente por essa falta de transparência, por esses critérios absolutamente questionáveis, que na prática fizeram alguns deputados serem eleitos porque levaram muitos milhões de reais para o seu território, enquanto outros que optaram por não se misturar com esse esquema que, por hora, não é oficializado, que é secreto, acabaram sendo prejudicados. Você modifica a lógica da política, você dá hiperpoderes, dá mais condições e não há transparência. Há uma série de escândalos que envolvem o orçamento secreto, é por isso que ele deve ser derrotado. Não se tratam de interesses tão republicanos quanto podem parecer, mas se trata de ter uma base de apoio e de acesso a um orçamento que não é público, que não é transparente, que não é igualitário. Não dá para a gente defender isso. Perfeito. Muitíssimo obrigada, deputada Sâmia, muitíssimo obrigada, deputado Elmar Nascimento. Obrigada por dispor de tempo de vir e conversar com a gente. As portas do Meio Dia em Brasília estão abertas, sempre que quiserem conversar e dialogar com a sociedade. Muito obrigada. Forte abraço. Tchau.